amados irmãos e irmãs que acompanham as nossas reflexões. Nesta quinta-feira da 14ª semana do Tempo Comum, refletiremos sobre o Evangelho que é Mateus, capítulo 10, versículos de 7 a 15. Esse texto está no coração do discurso missionário, que é o segundo dos 5 discursos de Jesus no Evangelho segundo Mateus, ocupando todo o capítulo 10. Sempre que lermos qualquer trecho desse discurso, devemos recordar as motivações que levaram Jesus a proferi-lo. E isso nós encontramos no capítulo anterior, o capítulo 9, versículos de 36 a 38, quando diz que as multidões estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor, ou seja, estavam abandonadas e exploradas. E isso fez Jesus sentir compaixão e tomar uma iniciativa, instruir seus discípulos e enviá-los em missão para sanar aquela situação. No Evangelho de hoje, nós encontramos o programa desse envio, com as instruções sobre o que os discípulos devem anunciar, o que devem fazer e como devem se comportar na missão, que é, na verdade, a própria vida. A missão não é um momento na vida do discípulo e da discípula, mas é a vida toda. O conteúdo da missão é o anúncio da chegada do reino dos céus, que é a própria pessoa de Jesus com sua mensagem libertadora e transformadora. Esse anúncio é acompanhado de obras que lhe dão credibilidade: a cura dos doentes, a ressurreição dos mortos e a purificação dos leprosos. Isso é o que o próprio Jesus fazia e agora ele confere aos seus discípulos a responsabilidade de fazerem também a mesma coisa. Esses sinais, cura, ressurreição, purificação, são imagem da libertação plena oferecida por Jesus ao mundo, que é um projeto de restauração completa da humanidade e é a síntese de todo o bem que os discípulos devem fazer no mundo. É a oferta de vida em abundância e um sinal para nós. O anúncio só tem sentido se for acompanhado de obras, de gestos concretos de libertação realizados na gratuidade do amor de Deus. Por isso não tem preço. Aquilo que é recebido como dom deve ser oferecido também como dom. De graça recebestes, de graça deveis dar, diz o próprio Jesus. Para realizar esse programa, os discípulos missionários devem adotar um estilo de vida semelhante ao de Jesus, marcado pelo despojamento e pela sobriedade, que refletem confiança na providência de Deus e crença na bondade do próximo. Por isso não devem levar nada além do essencial. É isso que ensina os versículos 9 e 10. Porque ser discípulo é identificar-se com Jesus no agir, fazendo as mesmas opções que ele fez e ter o seu mesmo jeito de viver. Ao chegar num lugar, os discípulos devem inserir-se na realidade local, criando vínculos. Por isso devem permanecer na casa em que forem acolhidos primeiro, sem mudar por conveniência ou em busca de mais conforto. O anúncio começa com a saudação típica do povo judeu, que é o desejo e oferecimento de paz, o shalom em hebraico. A paz era o bem mais almejado para o ser humano, de acordo com a mentalidade judaica, pois compreendia a felicidade e o bem-estar integral do ser humano, contemplando todas as dimensões da vida. E isso coincide exatamente com a proposta do reino de Deus que Jesus apresenta. Promover o bem do ser humano acima de tudo. No desejo de paz, portanto, está a síntese de todo o programa do reino.
Nos versículos 14 e 15, Jesus previne os discípulos também para a possibilidade de não aceitação da sua mensagem, não pregando vingança, mas alertando para que não insistam diante da recusa e assim não percam tempo. Sacudir a poeira dos pés é uma ação simbólica que significa ruptura de vínculos. Não se trata de uma condenação. Significa a não conivência com a rejeição do anúncio. E o anúncio cristão é uma proposta de vida que não pode ser imposta, mas apenas oferecida. Ele não propõe a vingança para quem não aceita o anúncio do reino, mas alerta os discípulos a não perderem tempo e deixa claro, no entanto, que há consequências para quem recusa o anúncio do reino. Essas consequências não são castigo, mas a privação da vida plena e abundante que somente com a vivência do Evangelho é possível experimentar. Que esse Evangelho que a liturgia hoje nos oferece, portanto, nos ilumine e nos questione, fazendo confrontar a nossa missão hoje, a nossa maneira de ser discípulos e discípulas com aquilo que Jesus propõe como características essenciais do seu discipulado. Que Deus abençoe a todos.